Brasil, um país rico em beleza, cultura e diversidade, com mais de 203 milhões de habitantes. O Evangelho continua alcançando pessoas todos os dias, e hoje quase 27% da população brasileira se denomina cristã evangélica. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Quando falamos de missão no Brasil, nossos olhos tendem a focar nos cenários urgentes e necessários, mas geograficamente restritos. Seja a imensidão da Amazônia, as grandes e complexas metrópoles ou a urgência do sertão nordestino. Talvez, por pensarmos que a ação social é a chave do Evangelho, geramos um ponto cego, onde a fome espiritual se esconde atrás da fartura da mesa. Foi então que, em abril de 2026, Deus enviou uma equipe missionária de Jocum Almirante Tamandaré, formada por 6 alunos em treinamento missionário, 3 líderes e uma bebê, para pegarem as suas câmeras, as suas malas e irem rumo ao sul com uma pergunta. E o sul? Esqueceram do sul? Nossa primeira parada foi o interior do Paraná, uma pequena cidade chamada Nova Laranjeiras. Lá, pudemos sentir na pele e ver com os nossos olhos o quanto o sul do Brasil tem clamado por esperança. Uma esperança que só Jesus pode trazer. Em Nova Laranjeiras, 24% de toda a população vive dentro de um contexto indígena. O território é habitado majoritariamente pelo povo caigangue e guarani. A subsistência e a economia de muitas famílias locais dependem fortemente da agricultura e da produção e venda de artesanatos nativos. Talvez você nunca tenha ouvido falar da realidade indígena no sul do Brasil. A maioria de nós também não. Mas durante algumas semanas tivemos o privilégio de nos unir ao trabalho que a Jocum Nova realiza na região. Ali encontramos uma realidade transcultural e indígena, longe dos holofotes, mas que continua clamando pelos pés dos que levam as boas novas. A base fica dentro da reserva indígena Rio das Cobras, que é lar de várias aldeias indígenas. É considerado a maior reserva em extensão territorial do estado do Paraná. O trabalho de um missionário ali não sobrevive sem um compromisso de longo prazo. A barreira linguística é um desafio, mas o verdadeiro teste é desarmar séculos de desconfiança e navegar uma cultura e cosmovisão completamente diferentes da nossa. Para que o Evangelho alcance esses povos em sua língua materna, a Jocum Nova investe tempo e recurso na tradução oral da Bíblia, mas sem deixar que um relacionamento diário com eles seja a prioridade. Hoje no Brasil são quase 400 etnias de povos indígenas. São 295 dialetos diferentes falados por eles e menos de 50 têm a Bíblia traduzida na sua própria língua. Uma coisa que me surpreendeu muito enquanto a gente trabalhou com os povos indígenas foi a quantidade de etnias presentes no Sul e que não tem a Bíblia na sua própria língua. Foi dentro da sala da OMT que o Senhor revelou o meu chamado e o amor dele pelos povos indígenas e me convidou a partilhar desse amor do coração dele por eles. E enquanto a gente esteve lá, a gente pôde ajudar o indígena que estava traduzindo a entender o versículo que ele estava traduzindo. Também é uma forma de discipulado e foi um tempo muito precioso. A MT, ela trabalha para que os povos indígenas possam ouvir a palavra do Senhor na sua língua materna, na língua que eles aprenderam a chamar a mãe, na língua que eles aprenderam a falar o que sentem. Então a OMT tem trabalhado nisso, para que todos ouçam e ouçam da forma que o Senhor escolheu comunicar com eles. É no dia a dia, visitando as aldeias, brincando com as crianças, promovendo brechós e discipulando homens e mulheres,
que o reino de Deus vai sendo encarnado ali. A terra é fértil, a colheita é gigante, mas poucas são as mãos na lavoura. Sinto. Aí já eu sinto. A gente tem poucas pessoas, parceiros da gente na missão, sabe? Então a gente tem muitas necessidades, muitos projetos e poucos parceiros para investirem nesses projetos. A gente tem à disposição, mas temos poucos parceiros conosco. Primeiro, o que bateu muito forte no meu coração foi o amor de Deus pelos povos indígenas. Foi sentir isso, o quanto Deus ama os povos indígenas, né? Mesmo com poucas pessoas investindo, as poucas que investiram para mim chegar aqui, me trouxe assim, foi um motivo de muita gratidão a Deus, porque a gente vê que ainda que sejam poucos os cefeiros, poucas pessoas, né, parceiros com a gente, mas aqueles que estão conosco, eles amam o povo indígena, eles amam a missão. Cuma akta aude ki den sin haten aning that Henry kedakte aude aki hen kemon baile man baile to aude te konki Henry ki mahalin karak show mana to kian cristão ta Henry ki aktong to montenha. Nos despedimos de Nova Laranjeiras profundamente impactados, levando conosco não somente nossas malas, mas cada olhar, sorriso e história que ouvimos. Na nossa próxima jornada, fomos levados a um cenário completamente diferente, mas com a mesma urgência invisível. Conhecida como uma potência industrial e um grande polo universitário do Sul, Ponta Grossa impressiona pelo crescimento e pela força econômica. Mas o desenvolvimento visível muitas vezes esconde realidades e estatísticas assustadoras. Olhar para essas estatísticas e ver que elas representam rostos reais traz um choque de realidade inevitável. E mediante esses pontos cegos, nós acreditamos que o combate exige ação e investimento relacional. Durante nosso tempo em Ponta Grossa, juntamos forças com a base da Jocum e igrejas locais, e pudemos na prática conhecer mais da realidade espiritual daquele lugar. Entramos nas escolas públicas levando o evangelho através do teatro e de conversas, confrontando crises de identidade e reafirmando o valor dessa juventude. No chão do campo e no tatame, participamos do discipulado diário através do futebol e do karatê, e percebemos que mais do que assistencialismo, o evangelho é proclamado através de relacionamento e intencionalidade. Indo nas ruas para evangelizar e conversar com as pessoas, vimos de perto que a fome espiritual que o Sul enfrenta não se cura com o desenvolvimento econômico, mas com o posicionamento e a união da Igreja de Cristo. Respondendo à pergunta inicial, não, o Sul não foi esquecido. A terra é fértil, existe muito trabalho sendo feito, e há trabalhadores que investem as suas vidas aqui, em busca de plantar sementes e fazer a diferença. Mas talvez Deus esteja convidando você e a Igreja brasileira a reajustar as lentes e ver além da beleza estrutural de uma região. Olá, meu
meu nome é Raines Oliveira, eu sou do Rio de Janeiro, natural de Paracambi, sou do Brasil. Cargo ministerial, sou pastor há mais de 35 anos e atualmente estou diretor da Jocum Ponta Grossa, Paraná. Negligenciado, eu não sei se eu posso usar essa resposta, essa fala, porque há algumas frentes de trabalho, tem muitas frentes de trabalho, por exemplo, a Jocum está em todos os lugares do Sul. Só que pela igreja mesmo brasileira em si, eu penso que foca muito no Brasil, muito centro do Brasil e muito mais norte e nordeste do que o sul, porque o sul pouco é falado. Então o pessoal, por exemplo, do Acre, Rondônia, essa parte do Brasil, eles veem o sul quase que como um outro país, uma outra nação, um pouco desconectado com a realidade do resto do Brasil. Algumas coisas eu penso o que pode ser e que levou isso a acontecer, mas há uma desconexão, né? Não sei se eu posso falar essa palavra, não há essa conexão com a igreja do Sul, com a igreja do Centro, com a igreja do Nordeste, nem com a igreja do Norte. Esses outros três estão mais conectados, mas a do Sul parece que está um pouco mais isolada. Então eu acho que é mais questão de ser isolados, porque eu ainda não sei, mas eu acho que há um pouco disso, sim. Indo para o sul, eu diria que o campo está pronto para a colheita. E a colheita, né, a igreja tem que vir colher o plano. Já foi semeado, já foi dito, mas eu diria que é um campo vasto, verde, precisando de ceifadores, né? Lucas 10:2, orai e rogai ao Senhor da seara para que Ele mande mais trabalhadores para a seara. Então eu penso que a seara está pronta. O que está faltando são os trabalhadores. Canoinhas transmite uma sensação de calmaria e estabilidade, mas por trás dessa tranquilidade, a realidade esconde desafios profundos. Marcada por uma forte herança católica tradicional e por práticas de sincretismo religioso, a cidade vive uma busca espiritual intensa, mas muitas vezes distante do verdadeiro evangelho. Ouvimos falar de muitos centros de adoração a caminhos contrários. Sentimos fortemente o impacto espiritual desse lugar, e aqui enfrentamos muitas batalhas espirituais. Conversando com os pastores, a gente entendeu que o desânimo e a falta de esperança não era algo que só o nosso time estava sentindo, mas é uma arma que Satanás geralmente usa nesse lugar para que o evangelho não avance e os discípulos de Jesus não continuem aquilo que foram chamados para fazer. Uma coisa que me impactou muito desde que a gente começou o prático e principalmente quando a gente chegou aqui em Canoinhas foi a batalha espiritual, porque a força contrária aqui é muito engajada, muito mesmo. E isso acabou me afetando de certa forma e a minha equipe também, a gente sentiu muita opressão. E uma visão que eu tenho é que o Sul, ele pede por mais trabalhadores e ele também pede por mais pessoas que lutem essa batalha, porque essa batalha é nossa também. Ainda assim, Deus continua trabalhando e despertando corações para cuidar dessa grande seara sulista. Para nós como um time, foi um prazer pregar as boas novas e servir Jesus neste lugar. Aqui, vivenciamos o oposto dos estereótipos falados. Deus nos revelou que não, o Sul não é frio. No meio de uma cultura que pode ser considerada mais reservada, ainda existem corações de filhos que são quentes e hospitaleiros como Jesus. Fomos literalmente abraçados pela igreja local Novo Caminho. E durante 2 semanas, fomos amados e cuidados de uma maneira extraordinária. Aprendemos que a missão se faz por aqueles que são enviados, mas também por aqueles que, sendo daqui, frutificam e abraçam o seu propósito como embaixadores de Cristo. Olha, para mim, desde a primeira vez que teve a primeira turma de missionário aqui em casa, para mim, eu digo que é uma honra, né? Eu poder receber eles aqui, porque eu me sinto honrada.
poder a servir, né, pessoas que Deus separou para uma grande obra, para uma grande, né, sei lá, gente, assim, para transformar pessoas, para levar o evangelho, para conhecerem Jesus, né? É algo muito, é bem impactante tudo isso para mim, assim, eu fico muito feliz. Algo que Deus, né, falou para mim um dia, que hoje eu vejo que realmente está acontecendo através da vida de vocês que vêm aqui na minha casa, que, né, dos missionários, que a palavra foi que a minha casa teria sempre muita gente ao redor da mesa. Então eu acredito que isso Deus já estava, sabe, mostrando assim, que até me emocionei agora, que a minha casa seria cheia e dessas pessoas maravilhosas que fazem missão. Essa viagem missionária marcou nossas vidas. E Deus nos respondeu mais uma vez que o Sul nunca foi esquecido. Primeiro por Ele, mas também por todos aqueles que escutam o coração de Deus pelo Sul do Brasil. Aqueles como o pastor André e sua esposa Maiara, que sacrificialmente amam o trabalho missionário e servem com excelência e proatividade. Aqueles como a tia Mara e seu esposo, que nos receberam todos os dias em sua casa, com a mesa farta, chuveiro quente e muito chimarrão. Ou como a Emily, uma jovem apaixonada pelos perdidos. E tantos outros que se tornaram família neste lugar. Para aqueles que estão vendo esse documentário, essa é a nossa mensagem. Existe um movimento dos céus acontecendo no sul do Brasil, e Deus tem despertado corações a se juntar a Ele nessa missão. Essa terra é fértil e está pronta para a colheita. Mas não existe oração sem ação. Para que exista mudança, é necessário que, como discípulos, ajustemos nossas lentes e olhemos além das aparências. E você? Qual é o seu posicionamento nesse despertar?